Muito bom dia a todos, aqui é o Flávio Crozara para mais um Minuto Econômico. Hoje é dia 18 de abril de 2022 e nós vamos falar um pouco sobre o que movimentou o mercado na semana passada e qual a nossa expectativa para essa semana. Uma semana um pouco mais curta por conta do feriado de Tiradentes na quinta-feira e em alguns casos até bem mais curta, que boa parte das empresas vai emendar o feriado na sexta-feira, ou seja, ficando com apenas 3 dias úteis, mas apesar disso o mercado continua funcionando nos outros dias. Feriado de quinta-feira, bolsa vai ficar fechada, a negociação de títulos não funciona, mas nos outros dias funciona normalmente. Uma preocupação grande que vem acontecendo no Brasil é em relação à inflação, que vem se demonstrando muito mais forte do que a expectativa, não só do governo, mas também do mercado, e isso pode fazer com que o Banco Central aumente a taxa básica de juros acima daquilo que já foi contratado pelo presidente, pelo Roberto Campos Neto, para a nossa taxa básica, em 12,75%. Ou seja, é bem provável que a gente veja algo em torno de 13,5% no fim desse ciclo de aumento de taxas básicas no Brasil. Na semana passada, o governo federal concedeu um aumento de 5% para os servidores públicos federais. Isso não foi suficiente para poder acalmar os ânimos, tendo em vista que os servidores esperavam um aumento acima da inflação e 5% não cobre a metade da inflação do mesmo período. E por conta disso, é bem provável que as greves que já vinham engatilhadas ou aquelas que já estavam acontecendo, como é o caso do Banco Central, venham a esticar um pouco mais do que o previsto. E para piorar a situação, pode ser que os outros servidores do Judiciário e do Legislativo também queiram embarcar nesse aumento e pleitear um novo aumento para eles também. Caso isso aconteça, o rombo nos cofres públicos promete ser muito maior do que o previsto e pode trazer uma preocupação ainda maior com o risco fiscal brasileiro. Tendo em vista que, do jeito que as coisas estão caminhando, o teto de gastos que vinha sendo respeitado até 2020, principalmente, já no ano passado sofreu alguns impactos por conta da PEC dos precatórios e é bem provável que venha a cair em descrédito caso o governo continue tratando o teto de gastos da mesma forma que vem tratando atualmente. No mercado internacional, o grande destaque foi pela proposta de Elon Musk de fazer a compra de 100% do Twitter com o fechamento de capital da empresa. Isso vem enfrentando a resistência de alguns acionistas do Twitter e pode colocar uma dificuldade para o Elon Musk fazer a aquisição da empresa. Isso aí é muito parecido com o que outros bilionários fizeram na aquisição de mídia, quer seja jornal, quer seja televisão e agora numa rede social que tem um impacto importante também, para poder tentar não só melhorar a própria imagem, como também ter um pouco mais de comando ou de controle sobre o que é falado para o mercado das suas empresas e de eventuais concorrentes que tenham no mercado. Nos Estados Unidos, a preocupação continua sendo com o crescimento acelerado da economia e isso pode fazer com que a taxa básica tenha um aumento já nessa próxima reunião de maio em 0,5%, bem acima daquilo que era inicialmente previsto de 0,25%. Mas esse crescimento da economia, aliado a uma inflação que parece muito mais persistente do que o que era previsto pelo Banco Central norte-americano, pode fazer com que o aumento seja mais forte do que o previsto. A guerra entre Rússia e Ucrânia continua mais ou menos no mesmo patamar, as negociações de paz não tiveram sucesso e sempre esbarram em algum ponto que para um dos lados acaba sendo difícil de ser trabalhado. Agora, tanto a guerra quanto o problema de lockdown na China, quanto o aumento de taxa básica nos Estados Unidos maior do que o previsto, podem provocar nos Estados Unidos uma recessão. E essa recessão acaba sendo um pouco preocupante, porque uma recessão nos Estados Unidos
até visto por outros momentos na história, acabam trazendo um momento de dificuldade para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Bom, por enquanto é isso. Força, sucesso, saúde para todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.